Antes de qualquer coisa, eu preciso da sua atenção por alguns segundos. Se você é palmeirense de verdade, daqueles que vivem o clube 24 horas por dia, esse vídeo não pode passar batido. Então já se inscreve agora no canal Palmeiras Notícias, ativa as notificações, porque o que está para ser contado aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o presente e o futuro do Palmeiras. Faça isso agora, porque a história que começa hoje não é comum, não é simples e muito menos previsível. Agora respira fundo. Porque o que surgiu nos bastidores nas últimas horas deixou dirigentes sem reação, empresários inquietos, rivais atentos e a torcida do Palmeiras em estado de alerta máximo. Não é exagero dizer que um movimento silencioso, feito longe dos holofotes, pode provocar um verdadeiro efeito dominó no futebol brasileiro. E o mais curioso é que tudo gira em torno de um nome que o torcedor conhece muito bem, mas que poucos imaginavam ver novamente no centro de uma novela tão pesada. Não vamos revelar o assunto principal agora. Ainda não. Segura essa ansiedade, porque cada detalhe importa, cada informação se conecta, e o final dessa história pode ser muito diferente do que estão tentando vender por aí. Nos últimos dias, uma notícia começou a circular de forma tímida, quase escondida, mas quem vive o dia a dia dos bastidores percebeu rápido que havia algo fora do normal. Um contrato milionário. Um valor que ultrapassa a casa dos 140 milhões de reais. Um jogador formado no Palmeiras. E um clube mergulhado em problemas financeiros, atrasos e pressão interna. Coincidência? Dificilmente. Enquanto a maioria da torcida estava focada em resultados de campo, escalações e próximos jogos, uma bomba começava a ser montada fora das quatro linhas. Uma bomba silenciosa, daquelas que não fazem barulho no começo, mas que quando explodem, mudam tudo ao redor. O personagem central dessa história conhece bem o Palmeiras. Conhece a base, conhece o peso da camisa, conhece a exigência da torcida. Foi lapidado no clube, amadureceu vestindo verde e saiu como um dos jogadores mais valorizados do elenco nos últimos anos. Depois disso, rodou, ganhou experiência, valorizou ainda mais seu nome no mercado e acabou se tornando protagonista de uma das transferências mais caras da história recente do futebol brasileiro. O problema é que o futebol, como a vida, não vive só de cifras anunciadas e fotos sorrindo com camisa nova. Existe o lado que quase ninguém vê. O lado dos contratos, dos compromissos, dos pagamentos que precisam ser feitos mês após mês. E é justamente aí que essa história começa a ganhar contornos perigosos. Nos bastidores do clube atual do jogador, a situação começou a sair do controle. Atrasos acumulados. Direitos de imagem não pagos por meses. FGTS simplesmente inexistente desde a chegada do atleta. Um cenário que incomodou não só o jogador, mas principalmente seu staff, que passou a estudar caminhos jurídicos para resolver a situação. E quando esse tipo de discussão entra em pauta, o risco não é pequeno. Um pedido de rescisão unilateral poderia mudar completamente o destino do atleta, do clube e de qualquer equipe interessada. Bastava um passo em falso para que tudo viesse abaixo. Internamente, o clima ficou pesado. O clube correu contra o tempo, quitou parte das pendências e conseguiu, naquele momento, esfriar a situação. O jogador sinalizou que não entraria com ação judicial. Pelo menos por enquanto. Mas o estrago já estava feito. O alerta estava ligado. A partir daí, o mercado se movimentou. Clubes começaram a sondar. Intermediários passaram a oferecer o nome do atleta. Conversas discretas aconteceram. E, entre essas conversas, um velho conhecido apareceu novamente no radar. Sim, o Palmeiras. De forma cautelosa, sem alarde, sem manchetes espalhafatosas, o clube fez uma sondagem. Nada oficial. Nada formal. Apenas aquela conversa inicial, típica de quem quer entender cenário, valores, possibilidades. O Palmeiras queria saber até que ponto aquela situação poderia evoluir. E não foi só o Palmeiras. Um gigante europeu também demonstrou interesse, observando de longe, avaliando riscos e oportunidades. Ao mesmo tempo, houve até tentativas de empurrar o jogador para um rival histórico, mas a resposta foi fria e direta: não há interesse neste momento. Enquanto isso, o clube detentor dos direitos do atleta deixou claro seu posicionamento. Não pretende dificultar uma eventual saída, mas também não aceita prejuízo. A condição é simples e dura: só libera se receber, no mínimo, o mesmo valor investido na contratação. Algo em torno de 22 milhões de euros. Um número que, convertido, ultrapassa a marca dos 140 milhões de reais. E é aqui que a história fica ainda mais intrigante. O Palmeiras não pretende, em hipótese alguma, fazer um investimento desse tamanho.
A diretoria entende o valor técnico do jogador, reconhece sua identificação com o clube e sabe do impacto esportivo que ele teria. Mas também sabe que pagar esse preço está completamente fora da realidade atual. Então o que está acontecendo? É justamente essa pergunta que deixou a torcida inquieta quando a notícia veio à tona. Manchetes surgiram falando em uma possível contratação de 143 milhões de reais. Comentários explodiram nas redes sociais. Torcedores divididos entre empolgação, desconfiança e incredulidade. Mas o que ninguém está contando com clareza é que o Palmeiras não está jogando esse jogo da forma tradicional. Nos bastidores, a ideia não é comprar, mas negociar. Pressionar o cenário. Usar o contexto delicado do outro clube como argumento. Trabalhar com valores bem abaixo do mercado. Testar limites. Esperar o desgaste aumentar. Porque quanto mais o tempo passa, maior o risco do clube atual perder força na negociação. E se esse risco crescer, aí o jogo muda completamente. O Palmeiras sabe esperar. Já mostrou isso em outras janelas. Já provou que não entra em leilão, mas também não ignora oportunidades raras. E um jogador formado em casa, com identificação, em meio a um cenário de instabilidade, é exatamente esse tipo de oportunidade. É por isso que essa história não pode ser tratada como mais um boato. Existe fumaça demais para não haver fogo. Existe movimento demais para ser coincidência. Existe silêncio demais onde normalmente haveria desmentidos rápidos. Enquanto isso, o torcedor observa. Se pergunta. Se anima. Se preocupa. Porque sabe que, se esse movimento se concretizar, ele pode alterar o equilíbrio do elenco, o planejamento da temporada e até o rumo do clube nas principais competições. Estamos falando de um retorno que teria peso simbólico, técnico e emocional. Um retorno que mexeria com a torcida. Que reacenderia memórias. Que colocaria pressão em rivais. Que mostraria força de bastidor. Mas também estamos falando de um risco enorme, de uma negociação complexa, de um quebra-cabeça financeiro que ainda está longe de ser resolvido. Nada está fechado. Nada está descartado. E é exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Agora me diz uma coisa, você acha que o Palmeiras deveria insistir nessa negociação? Vale a pena trazer de volta um jogador formado em casa nessas condições? Ou é melhor manter a cautela e investir em outras opções? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse assunto ainda vai render muitos capítulos. E antes de sair, eu te faço mais um pedido. Se inscreve no canal Palmeiras Notícias agora, ativa as notificações e deixa seu like. Assim você não perde nenhuma atualização dessa história, que pode estar apenas começando e que promete mexer com todo o futebol brasileiro.